Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é domingo, dia 30 de junho de 2024, e nós vamos aqui diretamente do Blue Spirit, na Costa Rica, na cidade de Nosara, na província de Guanacaste, dar continuidade à nossa jornada de libertação, cura e ascensão, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje é domingo, dia 30 de junho, e nós começamos com a introdução às lições de 181 até 200, tá? Então vai ser o que eu vou ler para vocês agora. As nossas próximas lições têm a finalidade especial de fortalecer a tua disponibilidade para tornar mais firme o teu fraco comprometimento e unir as tuas metas esparsas em uma única intenção. Uma constante e total dedicação ainda não te é pedida, mas te é pedido agora que pratiques com o intuito de alcançar a sensação de paz que esse comprometimento unificado te proporcionará, ainda que de modo intermitente. É a experiência disso que garante que dedicarás toda a tua vontade a seguir o caminho que o curso propõe. Agora, as nossas lições são orientadas especificamente para ampliar horizontes e abordar de forma direta os bloqueios especiais que mantêm a tua visão estreita e por demais limitada, para deixar-te ver o valor da nossa meta. Procuramos agora erguer esses bloqueios, ainda que por breves momentos. As palavras por si só não podem transmitir a sensação de liberação que o fato de erguê-los te trará. Mas a experiência de liberdade e de paz que vem quando desistes do rigoroso controle daquilo que vês, fala por si mesma. A tua motivação se intensificará de tal forma que as palavras passarão a ter pouca importância. Terás certeza do que queres e do que não tem valor. E assim iniciamos a nossa jornada para além das palavras, concentrando-nos em primeiro lugar naquilo que ainda impede o teu progresso. A experiência do que existe além da defensividade permanece fora de alcance enquanto for negada. Ela pode estar presente, mas não podes aceitar a sua presença. Por isso, agora tentamos ultrapassar todas as defesas durante alguns momentos a cada dia. Nada mais do que isso é pedido, pois nada mais é necessário. Isso será suficiente para garantir que o restante virá. E aí, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não trouxe para cá o nosso livro-texto da jornada, o livro físico, porque ele pesa mais de 1 quilo, né? Ele é muito pesado. Então, eu vou ler de outra forma aqui pelo website, tá? Porque eles ainda não conseguiram fazer o upload do e-book para mim. Eu pedi, mas eles ainda estão tentando. Eles estão com um problema com o upload do e-book no site da Amazon, o e-book do volume 2, tá? Então eu vou ler pelo site, então eu não sei se tem um comentário para essa introdução. Se tiver, nós vamos ler quando eu estiver de volta ao Brasil, tá bom? Porque essa introdução ainda vai estar valendo, a gente tem 20 lições aí pela frente, tá bom? Muito bem. Então a gente passa direto para a lição 181, que é maravilhosa. Confio em meus irmãos que são um comigo. Confio em meus irmãos que são um comigo. E vocês não reparem, tá, gente? Eu tô suando porque eu tô aqui no restaurante, que é ao ar livre. Então não tem ar-condicionado aqui, tá? E aqui é muito úmido e muito quente. Na verdade, é muito parecido com o clima do Brasil, né? Muito parecido, assim, a sensação é de que eu tô numa floresta da Tijuca um pouco diferente. Esse bioma aqui, ele é um pouquinho diferente do bioma da Mata Atlântica, mas não muito. É aquilo que eu sempre falo para vocês, que quando eu chego aqui, a sensação que eu tenho é que eu cheguei no Jurassic Park, tá bom? Eu amo esse lugar, é praticamente o Jurassic Park, a gente só espera aí um dinossauro chegar e fazer a aparição dele, tá bom?
Eu ia fazer a gravação do vídeo mostrando um Buda maravilhoso que está aqui na minha frente, uma imagem de um Buda de pedra. Tem um colaborador aqui varrendo a grama, então se vocês ouvirem esse barulhinho é ele varrendo a grama. Mas não foi possível porque a iluminação ficou horrível, tá? Então eu optei por melhorar a iluminação do vídeo. Então vamos lá. Lição 181, confio em meus irmãos que são um comigo. Confiar nos teus irmãos é essencial para estabelecer e manter a tua fé, na tua capacidade de transcender a dúvida e a falta de convicção em ti mesmo. Quando atacas um irmão, proclamas que ele é limitado pelo que percebeste nele. Tu não olhas além dos erros que ele faz, tu não olhas além dos erros que ele comete, né? Pelo contrário, esses erros são ampliados e se tornam bloqueios que obstruem para ti a tua conscientização do ser, que está além dos teus próprios equívocos e além dos seus pecados aparentes, assim como dos teus. A percepção tem um enfoque. É isso que dá consistência ao que vês. Apenas muda esse enfoque e o que contemplas mudará consequentemente. A tua visão agora se deslocará para apoiar a intenção que substituiu aquela que tinhas antes. Retira o teu enfoque dos pecados do teu irmão e experimentarás a paz que vem da fé a gente não vai usar essa palavra impecabilidade, a fé na pureza do teu irmão, a fé na inocência do teu irmão, a fé na impossibilidade de o teu irmão pecar, porque pecar vai de encontro, se choca, tá? Quando vai ao encontro, vai a favor. Vai de encontro da natureza verdadeira do teu irmão, que é o Cristo nele, né? Assim como vai ao encontro da tua verdadeira natureza, que é o Cristo em ti, o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado íntegro e isento de pecado, tá? Essa fé recebe o seu único apoio seguro daquilo que vês nos outros, além dos pecados. Pois os equívocos que eles cometem, se focalizados, são testemunhos dos pecados em ti. Claro, eu estou projetando o meu pecado no meu irmão, por isso que eu estou percebendo-o, né? E não transcenderás esse modo de vê-los, e não verás a inocência, a pureza que está além, a pureza do ser do teu irmão. Olhem como observem como a frase fica diferente. E não transcenderás esse modo de vê-los, e não verás a inocência que está além. Que está além do quê? Da aparência de pecado. O pecado, ele é fenomênico. O pecado, ele é a sombra do ego sendo projetada no seu irmão, no meu irmão, tá? Portanto, ao praticarmos no dia de hoje, primeiro deixaremos todos esses pequenos enfoques darem lugar à nossa grande necessidade de permitir que a nossa pureza, a nossa inocência se torne aparente. Instruímos as nossas mentes de que é isso o que buscamos, e só isso, por apenas um momento. Não nos importamos com as nossas metas futuras, e o que vimos no instante anterior nos é indiferente durante esse intervalo de tempo em que praticamos mudar a nossa intenção. Buscamos a inocência e nada mais. Nós buscamos sem outra preocupação, senão o agora, o momento presente. Um dos maiores obstáculos ao êxito tem sido o envolvimento com as tuas metas passadas e futuras. Tu tens te preocupado bastante reconhecendo o quão extremamente diferentes são as metas propostas por esse curso em relação àquelas que tinhas antes, as metas do ego. As metas que eu tinha antes eram as metas do ego, né? E também ficaste consternado diante do pensamento deprimente e restritivo de que, mesmo que venhas a ter êxito, inevitavelmente perderás o teu caminho de novo. Como isso poderia ter importância? Pois o passado se foi. O futuro é apenas imaginário. Essas preocupações não passam de defesas contra uma mudança no atual enfoque da percepção. Nada mais. Deixamos essas limitações sem sentido de lado por um momento.
Não olhamos para crenças passadas e aquilo em que acreditaremos não interferirá em nós agora. Entramos no tempo da nossa prática como uma única intenção: contemplar a inocência interior, a inocência, a pureza interior, a impossibilidade de que eu, você e os nossos irmãos pequemos, tá? Reconheceremos que perdemos essa meta se de alguma forma a raiva bloquear o nosso caminho. E se os pecados de um irmão nos ocorrerem, o nosso enfoque estreito restringirá a nossa vista e voltaremos os olhos para os nossos próprios equívocos, que magnificaremos e chamaremos de nossos pecados. E ele põe a palavra pecados aqui entre aspas, não é mesmo? Assim, por um momento, sem considerarmos passado ou futuro, se esses bloqueios surgirem, nós os transcenderemos, instruindo as nossas mentes a mudarem de enfoque, dizendo: não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos, que são um comigo. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos, que são um comigo. Também usaremos esse pensamento para nos manter a salvo durante o dia. Não buscaremos metas a longo prazo. À medida que cada obstrução parecer bloquear a visão da nossa inocência, a visão da nossa pureza, buscamos apenas fazer cessar por um instante a miséria que o enfoque sobre o pecado trará, o qual, se não for corrigido, permanecerá. Também não pedimos fantasias, pois o que buscamos contemplar está verdadeiramente presente. E à medida que o nosso enfoque vai além dos equívocos, contemplaremos um mundo totalmente sem pecado. Quando tudo o que quisermos ver for apenas isso, quando isso for tudo o que buscamos em nome da verdadeira percepção, os olhos de Cristo serão inevitavelmente nossos. E o amor que ele sente por nós também se tornará nosso. Isso será a única coisa que veremos refletida no mundo e em nós mesmos. O mundo que outrora proclamou os nossos pecados torna-se a prova de que somos sem pecado. É isso. Essa é a tradução. Nós somos sem pecado. Não tem pecado. Quem peca é o holograma. Quem peca é o holograma, mas o pecado dentro do holograma não tem nenhum significado fora do holograma. O holograma é uma ilusão. Vai lá para o metaverso. Vai lá para o metaverso, pega o avatar do teu amigo, ou do teu inimigo, melhor dizendo, começa a dar tapa nele. E aí começa a dizer que você é um pecador que merece ser condenado à danação, ao fogo do inferno. É isso. Isso aqui, gente, é um mundo de Maia, mera ilusão. Tá? E o nosso amor por todos aqueles para os quais olhamos atesta a nossa memória do santo ser que desconhece o pecado e que nada poderia conceber fora da sua inocência, fora da sua pureza. Buscamos essa memória ao voltarmos as nossas mentes para a prática de hoje. Não olhamos nem para frente nem para trás. Olhamos diretamente para o presente e depositamos a nossa confiança na experiência que pedimos agora. A nossa inocência, a nossa pureza é apenas a vontade de Deus. Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua, ok? Nesse instante, a nossa vontade é una com a sua, a dele, a vontade de nosso Pai, tá bom? E daí eu passo para o comentário dele. E aí a gente passa para os comentários gerais, tá? Então, eu confio em meus irmãos que são um comigo. Eu confio em meus irmãos que são um comigo. Qual é o propósito dessa lição? É passar adiante do bloqueio de especialismo, de focar nos erros, nos equívocos dos outros. E então experienciar a nossa própria inocência, a nossa própria pureza. Essa experiência intensificará a sua motivação e fortalecerá o seu compromisso, tá bom? Então, a palavra aqui em inglês, ela é
É algo como se fosse isenção mesmo, isenção de pecado, sabe? Por isso que eu uso isento de pecado. Você é isento de pecado, tá? Muito bem. Então, como é que a gente faz isso? Qual é o comentário dele? O comentário dele, para mim, está absolutamente soberbo, tá? Essa lição não está encorajando uma cegueira ingênua com relação às falhas das pessoas. Ela não está dizendo que você deveria destrancar a sua casa, destrancar o seu carro e deixar o seu dinheiro na rua, confiando que ninguém vá roubá-lo. Essa lição está falando sobre olhar além dos erros e dos equívocos dos outros, isto é, olhar além dos seus egos, para ver a sua pureza, a sua inocência. Ela está falando de estar consciente dos equívocos, dos equívocos de uma pessoa e, de fato, levá-los em consideração prática, enquanto, ao mesmo tempo, você olha para além desses equívocos e olha para a perfeita inocência daquela pessoa, tá? Não ver os equívocos como pecados a serem condenados e punidos. Como a minha amiga Lynn uma vez disse de um homem que anteriormente tinha sido abusivo com ela: eu posso amar uma cobra, mas isso não significa que eu vou dormir com ela, tá? Então você pode olhar para uma cobra pode aparecer para mim aqui nesse jardim, eu posso olhar para essa cobra com amor, vendo que ela é manifestação da vida de Deus, mas eu não vou lá mexer com ela, para ela me picar, tá? E acabou de passar uma borboleta, tá passando uma borboleta amarela, que linda, tá bom? O bloqueio que essa lição está nos ajudando a retirar, né, ainda que brevemente, é o nosso foco nos pecados dos nossos irmãos e irmãs. A lição está dizendo para não olharmos para aquilo que está errado com as pessoas, mas para olharmos para aquilo que está certo. O ponto por trás disso é que, ao focarmos nos pecados dos outros, nós bloqueamos o seu verdadeiro ser, o seu ser real. Nós impedimos que esse verdadeiro ser apareça para nós. Apareça na nossa visão e, portanto, nós bloqueamos o nosso ser real dentro de nós, de que apareça também para a nossa visão da mesma forma. Então, nós nos impedimos de ver o nosso ser real, tá bom? Nós não podemos passar por cima dos equívocos dos nossos irmãos. Se nós não podemos passar por cima dos equívocos dos nossos irmãos, nós não podemos passar por cima dos nossos próprios equívocos. A percepção tem um foco. Nós precisamos mudar o nosso foco. Remova o foco dos pecados do seu irmão e você vai experimentar a paz que vem da fé na pureza, da fé na inocência. Lembre-se do objetivo dessas 20 lições: remover um bloqueio e então experienciar algo diferente. Nesse caso, a fé na inocência, a fé na pureza. Na pureza de quem? Do meu irmão. Na pureza de quem? Na minha própria pureza. Como disse a introdução, nós não estamos tentando fazer isso por todo o tempo. Não ainda, de forma alguma. Nem mesmo por todo o dia. Mas apenas por um breve período. E é aqui que eu acho que ele acerta perfeitamente. Aqui ele acerta o alvo. Você tem alguém que você sinta... Tem alguém que você sinta que você não pode perdoar? Que tal você tentar praticar o perdão a essa pessoa apenas por 5 minutos? Apenas por um breve período esteja disposto a deixar ir os seus julgamentos sobre essa pessoa.
perdoar o passado e então perdoar o futuro e olhar para a inocência nessa pessoa. Ver essa pessoa como uma criança santa de Deus, que merece o amor de Deus. Que tal tentar, mesmo que seja por apenas 5 minutos, apenas estar disponível para este tipo de experiência? Não se preocupe com o fato de que durante o último mês ou durante o último ano, ou mais ainda, você tenha desejado matar essa pessoa. Não se preocupe com o fato de que daqui a 10 minutos você estará fantasiando sobre como essa pessoa vai ter aquilo que ela merece. Aquele miserável. Talvez, como isso pode importar? As preocupações que nós temos com o passado ou o futuro são apenas defesas contra a mudança do foco da percepção para o momento presente. Se nós pudermos permitir que nós mesmos experimentemos, ainda que seja por um breve momento, qual é a sensação de ver além dos pecados daquela pessoa e olhar para a sua inocência, talvez essa experiência seja suficiente para nos motivar a que sigamos adiante. I'm recording the video. Eu encorajo todos vocês a ter essas instruções em mente, não apenas para a lição de hoje, mas por todo o resto do livro de exercícios. Quando você se senta para um tempo de quietude, você coloca de lado a maneira como você se sentiu um pouquinho antes, logo antes. Então você não se preocupa como você irá se sentir depois. Nós não buscamos objetivos de longo prazo. Tudo que nós estamos buscando é a experiência de um instante de liberação, porque isso é tudo o que é necessário. A qualquer momento durante o dia nós podemos parar e dizer: esse instante nesse instante a nossa vontade é uma com a vontade de nosso Pai. Não é bonito? E esse instante é tudo aquilo de que nós precisamos, né? Se o tempo não existe, se o passado é uma ilusão, o futuro é uma ilusão, então se você conseguir perdoar o seu irmão agora, nossa, isso já foi suficiente, não é mesmo? De alguma forma, parece que nós pensamos que podemos sair de uma percepção egóica total para uma espiritualidade imediata. Nós pensamos que se nós gastarmos 5 minutos com Deus pela manhã, o resto do dia deverá ser totalmente transformado imediatamente. A nossa resistência é simplesmente tão grande, tão grande. A nossa resistência é tão grande, muito grande para que isso aconteça, porque nós aprendemos e reaprendemos as lições do ego. E desaprender as lições do ego nos custará algum esforço. O ego nos diz, isso não está funcionando, porque nós perdoamos o nosso irmão nesses 5 minutos pela manhã e gastamos o resto do dia, a metade do resto do dia, sonhando com formas pelas quais nós poderíamos fazê-lo ou fazê-la sofrer. Mas alguma coisa está acontecendo. O ego está tentando nos deixar culpados, porque o ego sabe que alguma coisa está acontecendo. E o mosquito está aqui me mordendo e eu acabei de matá-lo, cheio de sangue. Mandei o mosquito para o plano espiritual, como vocês gostam que eu diga. Acabei de mandar um pernilongo aqui para o plano espiritual. Primeira vez que um pernilongo me ataca aqui em Nozara, mas tudo bem. Muito bem. Estava que me mordeu toda e eu aqui resistindo bravamente para fazer o vídeo. Vamos lá.
Mas algo está acontecendo. O ego está tentando nos deixar culpados porque ele sabe que algo está acontecendo. Esses 5 minutos, nos quais nós deixamos de lado o nosso julgamento e trazemos a nós uma experiência de paz interior que nós nunca tínhamos conhecido antes, e agora nós conseguimos reconhecer essa coisa boa quando nós a vemos. A nossa motivação para perdoar, ela irá crescer e crescer e crescer. E a experiência de... Perdão. Peraí. Deixa eu ver aqui no texto. Só um minuto que ele está querendo dizer. E no momento em que nós fazemos cessar um instante de miséria, no qual nós estamos focando no ego, né? Então nós vamos fazer esse instante cessar, será um alívio. O alívio que nós vamos buscar de novo e de novo e de novo, até que ele cresça tanto para englobar a nossa mente inteira, todo o tempo. Então, tudo que isso nos custa é a disponibilidade para praticarmos. Gente, eu achei esse texto perfeito. Eu digo para vocês que esse texto hoje, ele me ajudou muito com a minha prática dessa lição. Confio em meus irmãos que são um comigo. Então, eu não preciso perdoar aquele fulano que me maltratou o tempo inteiro. Eu só preciso olhar para ele agora e dizer: eu confio em ti, você é meu irmão comigo, tá? E eu só preciso disso. Se eu conseguir fazer isso por uma vez que seja, visualizo aquela pessoa. E hoje eu vou fazer isso, ainda não fiz, né? Porque tá cedo aqui ainda. Consegui botar o vídeo para ser gravado cedo, né? Então, se eu conseguir fazer isso por um breve momento, pronto, já valeu o dia, já pratiquei a lição, tá? Então eu confio em ti, meu irmão, que é um comigo. De que forma que eu confio no meu irmão? Eu confio na luz que está dentro do meu irmão, que é a mesma luz que está dentro de mim. E eu confio que se a projeção dá lugar à percepção, eu estou projetando no meu irmão toda a minha culpa e ele está me devolvendo como ataque. Eu projeto a culpa e ele me devolve como ataque. Vocês entendem isso? E uma outra dica que eu vou dar para vocês, que eu já devo ter dado em lições anteriores, em anos anteriores dessa lição, é que quando o meu irmão vier e me trouxer um ataque, me trouxer uma manifestação fenomênica desafiadora, que é aquilo que a gente chama de pecado, olha o que o meu irmão está fazendo comigo, o meu irmão me roubou, o meu irmão me traiu, a minha irmã veio aqui e roubou o meu marido. Eu preciso confiar que o meu irmão está me trazendo um desafio do qual eu preciso muito para crescer, para me tornar um ser humano melhor, para deixar o meu ego de lado, para adquirir uma virtude a qual eu não tinha até o presente momento. Ou para falar numa linguagem bem comum, bem coloquial, para ralar o meu ego, para ralar o meu egocentrismo, para me tirar da minha ilusão de controle, para me tirar do meu egoísmo, né? Eu conheço pessoas que são extremamente mesquinhas. E aí o que acontece com essas pessoas mesquinhas? A vida vem e dá um jeito de roubar o que elas têm. Para quê? Para que elas possam aprender a dar, né? E com relação a essa fala aqui, eu queria contar para vocês, não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Eu tenho uma aluna maravilhosa que ela, há alguns meses, ela compartilhou, ela é estudante de um curso em Milagres e ela me acompanha desde 2021. E ela compartilhou comigo, né? Há algum tempo atrás, a gente numa reunião no Zoom, ela compartilhou comigo que o marido dela tem problemas com álcool.
E que quando ela começou, olha o que ela falou para mim. Ela falou: quando eu comecei a fazer as coisas que você ensina e a praticar os exercícios do jeito que você ensina, eu comecei a olhar para o meu marido e falar assim: não é isso que eu quero ver. Ele bebendo, quando ele começava a beber, não é isso que eu quero ver. Confio em meus irmãos que são um comigo. Ela começou a praticar isso. E aí ela simplesmente, ela ia fazer outra coisa. Tipo, ele começava a beber em casa e ela ia fazer outra coisa, tá? Ela ia dormir, ela ia arrumar a casa. Confio em meu irmão que é um comigo. Não é isso que eu quero ver. Não é isso que eu quero ver. Não é para isso que eu quero olhar. Não é para isso. Então eu quero olhar para a inocência do meu irmão. Não é isso? É isso que eu quero ver. É para a inocência do meu irmão que eu quero olhar. E tem outras lições sobre isso. A gente praticou uma já no início do ano, que é algo do tipo: não é meu desejo ver a escuridão, que haja luz, alguma coisa assim, né? E aí ela começou a observar que ele começou a parar de beber. Então hoje este homem bebe ainda, mas ele bebe tipo, sei lá, 10, 20% do que ele estava habituado a beber. Vocês têm ideia do que é isso? O homem começou a parar de beber. E ela vê o homem bebendo e aquilo deixa ela triste, ela entra em sofrimento. Ela ama o cara tem milhares de qualidades, mas ele tem esse defeito. Ele bebe. Bebe pra quê? Pra se anestesiar quando tá se sentindo mal, né? E aí ela começou a praticar. Não é para isto que eu quero olhar. E o homem começou a diminuir a bebida drasticamente. Então agora, quando ele começa a beber, em vez dela ir lá e começar a tentar ele: seu miserável, você não me respeita, você tá querendo me atingir, eu já falei para você que você não pode beber, eu já falei para você que eu odeio bebida. Ela se afasta. Ela se afasta dele. Ela se afasta, ela sai fora. Ela sai fora. Ela vai fazer outras coisas. Né? Então é isso. Não é para isso que eu quero olhar. Confio em meus irmãos que são um comigo. Então ela está se recusando a olhar para esse fenômeno negativo que nós poderíamos facilmente nomear como pecado, né? Porque beber é um vício. O álcool, o alcoolismo é um vício. Isso é muito triste. Vocês concordam comigo? Isso é muito ruim. Então ela começou a negar aquilo, a negar o fenômeno, e começou a se concentrar na luz do Cristo nele. Começou a olhar, a pensar nas qualidades dele, a pensar em como ele é um homem bom, em como ele é bom para ela, em como ele é bom para os filhos que eles têm, né? E aí, o homem simplesmente começou a parar de beber. Por quê, gente? Porque as mentes estão conectadas. Então ele começou a sentir que todas aquelas ondas de culpa, de ataque, de crítica, de julgamento que ela estava jogando em cima dele, pararam de vir. Então ele não tem mais como devolver essas imagens para ela. Como um belo dia em que ele vai lá encher a cara, chegar em casa e cair no chão de bêbado. Não é mesmo? Então, gente, era isso que eu queria falar para vocês. Eu amo essa lição, confio em meus irmãos que são um comigo. Estou aqui, vou ter minha primeira sessão agora em 15 minutos. Vou mandar para vocês todas as minhas energias, então preparem-se que a coisa vai ser forte. Tá bom? E quero dizer para vocês que eu confio em vocês, meus irmãos, que estão aqui comigo, unidos nesse propósito de ascensão espiritual, nesse propósito de ascensão planetária comigo, com o nosso Mestre Jesus Cristo, com a luz da consciência crística, com o Divino Espírito Santo. Eu confio em vocês, meus irmãos, que são um comigo. E por isso eu vou passar para vocês, por transmissão mental, todas as frequências luminosas que eu vou receber aqui nesse workshop maravilhoso. Eu confio em vocês. E hoje eu vou pedir a vocês uma prática. Pense nessa pessoa a quem é mais difícil de perdoar. E lembre-se, você não precisa conviver com essa pessoa. Lembra da cobra? Você pode, sabe aquela pessoa que é uma cobra na sua vida, aquela sua amiga que fez de tudo para prejudicar você? Tá, você pode ver a luz dela, mas você sabe que no fenômeno da manifestação fenomênica, aquela amiga é uma cobra. Então você não precisa mais conviver com ela. Se afaste. Isso vale para qualquer pessoa a qual você esteja vendo com mais objetividade hoje na sua vida, tá bom? E eu vou citar uma frase da minha amiga Cristiane,
que tá aqui me assistindo, a Cristiane da Seichonoye, que ela fala assim, um dia aconteceu algo entre nós, não foi uma briga não, e eu, tipo assim, estava nos meus temperamentos e eu fiz uma grosseria para ela. E ela depois, ela veio conversar comigo a respeito daquilo e ela falou assim para mim, sabe o que eu pensei naquele momento? Quando eu ouvi você falando aquelas groselhas? Ela falou assim, eu pensei assim, a Jaque é muito mais do que isso. Então, eu vou dar para vocês a chave da minha amiga Cristiane. Beijos, Cris. Obrigada, tá? Eu vou dar para vocês a chave da minha amiga Cris. Para você trabalhar com aquela pessoa com quem você ainda convive, com quem, sei lá, seu marido, seus filhos, seus pais, você olhar para essa pessoa e pensar assim, tá, essa pessoa é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ela cometeu esse equívoco, mas ela tem tantas qualidades, ela tem tão mais qualidades do que defeitos que eu escolho continuar com ela ao meu lado. Seja como minha amiga, como meu marido, meu namorado, minha namorada, minha esposa, meu filho, que eu não tenho como me livrar, né? Eu escolho ainda. E se você achar que essa manifestação fenomênica dessa pessoa tá demais, você é livre para se afastar. Se afaste. Talvez a sua lição seja justamente colocar um ponto final no abuso alheio. Talvez você tenha vindo para essa vida para aprender isso. Aprender a colocar um ponto final. Um ponto final no abuso do outro, tá bom? Sem deixar absolutamente de ver a manifestação crística dele ou dela, tá bom? Sem a manifestação não, sem deixar de ver a luz do Cristo nele ou nela. Tá bom, meus amores? Então era isso que eu tinha para vocês pro dia de hoje, essa era a mensagem. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.